Prova Medicina PUC 2022. Questão 31. Duas partículas idênticas, A e B, encontram-se em repouso nos pontos 1 e 2 da figura a seguir. A partícula A parte do repouso pela superfície sem atrito da pista e colide com a partícula B. Após a colisão, ambas partem unidas e atingem a altura máxima no ponto 3. Considere desprezível a resistência do ar nessa situação. Com base nas informações apresentadas, considere as seguintes afirmativas. 1. Não há perda de energia pela partícula A antes de colidir com a B. Notem que não há atrito entre os pontos 1 e 2 da trajetória da bolinha A. Não havendo atrito, o sistema é conservativo para a energia mecânica, ou seja, realmente não há dissipação de energia mecânica entre os pontos 1 e 2, portanto, a frase 1 está correta. Frase 2. A quantidade de movimento do sistema logo após a colisão é conservada. Em qualquer tipo de colisão, nós temos que a conservação da quantidade de movimento total do sistema vai acontecer. Portanto, está correta a frase 2. Em qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento total ou o momento linear total do sistema é o mesmo antes e depois da colisão, independentemente do tipo de colisão que ocorre. 3. A conservação de energia mecânica após a colisão até as partículas atingirem a altura máxima. Como as partículas ficam unidas após a colisão, entre os pontos 2 e 3, o sistema perde energia cinética, porque a colisão é perfeitamente inelástica. Neste tipo de colisão, há uma perda de energia mecânica do sistema, porque há uma perda de energia cinética do sistema que colide. Esta é uma característica da colisão perfeitamente inelástica. Quando os corpos grudam, se juntam após a colisão, a energia cinética final do sistema é menor que a energia cinética inicial. Portanto, está incorreta a frase 3. Resposta da questão, 1 e 2 corretas, alternativa B. Questão 32. O gráfico a seguir indica a temperatura em função do tempo para uma determinada massa de água contida em um recipiente aberto, que é aquecida por meio de uma fonte térmica de potência constante. Não há perdas de calor entre as paredes do recipiente e o meio externo. A partir do começo da ebulição, quanto tempo em minutos levará para que toda a água desapareça do recipiente? Despreze a evaporação antes da fervura, considere o calor latente de vaporização da água 540 cal por grama e o calor específico da água como 1 cal por grama grau Celsius e saiba que o fenômeno ocorre na CNTP. Esse gráfico mostra o aquecimento da água quando aumenta a temperatura de um valor inicial de 30 para um valor final de 70 graus Celsius, quando aquecido por uma potência constante da fonte térmica. O tempo de aquecimento mostrado no gráfico, entre 30 e 70 graus Celsius, é de 1 para 5 minutos, ou seja, um tempo total de 4 minutos. Temos aqui, então, uma variação de temperatura de 40 graus Celsius num tempo de 4 minutos. A potência de aquecimento dessa fonte é a quantidade de calor que ela transfere por intervalo de tempo. Calor sobre tempo. O calor de aquecimento ou de variação de temperatura é mc delta T, ou seja, a potência de aquecimento dessa fonte é mc delta T sobre o intervalo de tempo correspondente. Temos aqui que o intervalo de tempo para esse aquecimento de 40 graus Celsius é 4 minutos e nós não conhecemos a massa de água que é aquecida. Portanto, com os dados conhecidos, potência de aquecimento é m vezes 1, calor específico da água, vezes delta T 40 graus Celsius, pelo intervalo de tempo de 4 minutos. Ou seja, em função da massa, a potência de aquecimento dessa fonte térmica é m vezes 10 calorias por minuto. A partir do momento que termina o aquecimento da água, inicia-se a vaporização, ou seja, o processo de ebulição. Notem que agora nós temos uma potência de vaporização e nós queremos saber o intervalo de tempo em que toda a água vaporiza. Essa potência de vaporização é calor por tempo, só que agora o calor de mudança de estado é m vezes L. M vezes L sobre T é a potência
da fonte que agora vaporiza toda aquela água. Nós temos que calcular o intervalo de tempo. Percebam que a potência da fonte térmica é a mesma porque ela foi mantida constante, portanto, é 10m igual a m vezes 540, que é o calor latente de vaporização, pelo tempo de vaporização TV, que é o que nós vamos calcular. Este tempo de vaporização resulta em 54 minutos. Resposta da questão, a alternativa da letra A. Questão 33. A figura que segue apresenta dois recipientes com capacidades máximas de 1.000 mililitros, contendo cada um, respectivamente, 700 mililitros de água e 700 mililitros de azeite. Duas bolinhas idênticas de isopor são postas a flutuar nesses recipientes e estão em equilíbrio estático. Se as duas bolinhas flutuam e estão em equilíbrio, a força resultante sobre ambas é igual a zero, e quando um corpo flutua em um líquido, independentemente do seu volume submerso naquele líquido, notem que o empuxo é igual ao peso do corpo. Então, o empuxo é igual ao peso do corpo, tanto na água quanto no azeite. Como é o mesmo peso, o empuxo é exatamente igual nas duas situações. Como o azeite deve ser menos denso que a água, a bolinha afunda mais no azeite, tem um volume submerso de azeite maior que o volume submerso da água, para que o empuxo no líquido menos denso dê a mesma intensidade, igual ao peso do corpo, que o empuxo no líquido mais denso. Ou seja, nós temos a letra E como resposta. Nas duas situações, o peso da bolinha é igual ao módulo do empuxo exercido sobre ela. Se um mesmo corpo flutua em dois líquidos diferentes, o empuxo é exatamente o mesmo nesses dois líquidos, ou seja, nos dois casos, igual ao peso do corpo. Questão 34. Duas crianças gêmeas, Clarice e Lúcia, relatam a um professor da Escola de Medicina da PUC, acompanhado por 4 estudantes, as seguintes sensações visuais. Clarice: enxergo tranquilamente de perto, de longe fica difícil. Lúcia: eu sou o contrário, não consigo ver bem as coisas em minhas mãos. Quando estão longe, eu enxergo bem. O professor solicita 4 estudantes que escrevam em uma folha os possíveis diagnósticos e as soluções em relação aos problemas de visão apresentados pelas irmãs. O problema de não enxergar de longe é a miopia e o problema de não enxergar bem de perto é a hipermetropia ou presbiopia, nos dois casos necessitando de lentes corretivas. A correção da miopia é a lente divergente, a correção da hipermetropia ou presbiopia, que nesse caso é a vista cansada. Nos dois casos, nós temos a lente convergente, tanto para a hipermetropia quanto para a presbiopia. Portanto, o diagnóstico correto foi dado pelo estudante X, ou seja, Clarice tem miopia e precisa usar lentes divergentes, Lúcia tem hipermetropia e precisa de lentes convergentes. Portanto, resposta da questão, a alternativa B. Questão 35. Em uma aula de eletromagnetismo do currículo básico dos cursos de engenharia da Escola Politécnica da PUC, o professor de física apresentou a figura a seguir. Em seguida, o professor descreveu a situação. Temos aqui um amperímetro ligado a um solenoide, existe a presença de um ímã estacionário na vizinhança, com o polo sul mais próximo do solenoide e o eixo norte-sul do ímã perpendicular ao plano do solenoide. O medidor indica a presença de uma corrente elétrica da esquerda para a direita do solenoide. E o que há de errado com a figura? Bom, o que nós temos de errado com a figura é que, de acordo com a lei de Faraday, só vai haver uma voltagem, uma corrente induzida se houver variação do fluxo magnético no tempo, havendo, por exemplo, movimento relativo, ou seja, aproximação ou afastamento entre o circuito do solenoide e o ímã que gera o fluxo magnético dentro daquela área interna do solenoide. Notem que sem movimento relativo entre o ímã e o circuito solenoide não vai aparecer corrente induzida. O que está errado na figura da questão é que o ponteiro do amperímetro sofre uma deflexão para a esquerda, o que indica a passagem de corrente, mas nesse caso o fluxo magnético se mantém constante.
Portanto, a resposta da questão que está errada na figura é que o amperímetro indica essa passagem de corrente, e, na verdade, a corrente induzida deveria ser igual a zero. Portanto, resposta da questão, a alternativa C. O ponteiro deveria indicar que a intensidade da corrente elétrica é igual a zero. Questão 36. Substâncias radioativas podem emitir radiações alfa, beta, gama e nêutrons. Na pesquisa sobre a natureza e propagação dessas radiações, usam-se campos magnéticos, entre outros recursos. A questão pergunta quais partículas ou quais radiações sofrem influência do campo magnético quando penetram num campo desse tipo. Notem que a regra da força magnética, quando partículas são lançadas em um campo dessa natureza, apenas aquelas que têm carga e com velocidade não paralela ao campo vão sofrer a ação da força magnética e sofrem desvios em suas trajetórias. Como o módulo da força magnética sobre cargas lançadas em campo uniforme é dado por QBB seno θ, as partículas que têm carga igual a zero não sofrem a influência desse campo. Como as partículas gama e os nêutrons têm carga igual a zero, não sofrem a ação da força magnética. Já as partículas alfa de carga positiva e beta de carga negativa sofrem forças magnéticas cujos sentidos são dados pela regra da mão direita aberta. Portanto, que nós temos aqui que, completando as lacunas do texto, o campo magnético pode influir na trajetória das radiações alfa e beta, que têm cargas positiva e negativa, respectivamente, e se, durante a trajetória dessas partículas, o módulo da velocidade não relativística dobrar, a energia cinética delas irá, como a energia cinética não relativística é dada por mv² sobre 2, se a velocidade duplicar, a energia cinética ficará 4 vezes maior, ou seja, a energia cinética aumentará 4 vezes. Resposta da questão, a alternativa da letra B.